Boa tarde, hoje é dia 15 de outubro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui hoje de maneira presencial na sala de aula da escola, junto com meus alunos que estão de maneira presencial. Os alunos que estão hoje aqui comigo são eles, o Diego, Maria Clara, a Carla, o Cauã, o João Pedro Almeida e o Vitor. E pelo centro de mídias está o xará do João Pedro Almeida, que é o João Pedro Pereira. Então somos hoje 6 alunos de maneira presencial aqui e o João Pedro, o único que está online comigo pelo centro de mídias na casa dele. Essa aula está sendo transmitida através do aplicativo Centro de Mídias e ela está sendo gravada também para que os demais alunos que era para estar na escola e que era para estar assistindo a aula ao vivo pelo Centro de Mídia possa depois assistir e repor a frequência, né? Pois trocar a sua falta por presença assim que colocar as atividades em dia. Essa aula será gravada, postada no YouTube e ela ficará organizada numa playlist, onde ela está organizada todas as aulas na forma em que elas foram ocorrendo. Se você está assistindo pelo YouTube e deseja ver as aulas anteriores a esta, no link na descrição desse vídeo tem o link da playlist onde ela está organizada por ordem que ela foi ocorrendo. Hoje faremos a sequência de atividades 4, parte 1. O material a aprender sempre, volume 3 da disciplina de matemática. Se você está assistindo pelo YouTube e não é o meu aluno, se gosta das aulas, já deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Também deixa nos comentários o seu nome e a cidade de onde você é, para que a gente saiba até onde está chegando as nossas aulas e a gente mandar um abraço para você nas próximas aulas. O material que nós estamos estudando, como eu já falei, é o Aprender Sempre, volume 3. O material é fornecido aos meus alunos de maneira impressa através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início à aula de hoje. Página 97. A habilidade que nós vamos estudar nessas 4 próximas aulas, na sequência de atividades 4, é a habilidade EF08MA10, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica ou figural não recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números ou as figuras seguintes. A habilidade EF08MA11, que é identificar a regularidade de uma sequência numérica recursiva e construir um algoritmo por meio de um fluxograma que permita indicar os números seguintes. Objetos de conhecimento, sequências recursivas e não recursivas. Eu acho que quem está aqui, eu acho que só a Carla que estava assistindo, não sei se a Carla já tinha chego para nós de transferência, mas vocês eu acho que não estavam assistindo as aulas online. Nós já vimos esse assunto no Currículo em Ação, volume 2, que é o caderno vermelho do bimestre passado. Então, é uma coisa que a gente vai dar uma revisada. Então, quem não viu no bimestre passado, por favor, preste bastante atenção, que é um conteúdo interessante e importante a gente aprender, tá? Todos os conteúdos é importante. Oi? Não entendi. Pegar o livro para fazer? Não, depois vocês vão colocar em dia, né? Aquelas atividades que vocês não fizeram. Depois eu explico para você, tá, João? Que é importante colocar em dia para repor as faltas que está lá atrás no primeiro, segundo e terceiro bimestre. Então vamos lá. Começando a atividade de hoje, página 97, sequência de atividades 4, parte 1.
Ela é formada pelas aulas 1 e 2, sequências recursivas e não recursivas. Vamos reconhecê-las. Não é uma coisa difícil, só que ela confunde um pouco, tá? Então vamos prestar bastante atenção. Objetivo das aulas: reconhecer o que é uma sequência recursiva e uma sequência não recursiva. Identificar a regularidade presente em sequências numéricas de figuras não recursivas. Então, na apostila, página 97, vem um recadinho aqui, ó. As atividades a seguir contemplam o estudo das sequências numéricas ou figurais, ou seja, formadas por figuras, para determinarmos se elas são recursivas ou não recursivas. Vamos lá? E aqui ele vai explicar um pouquinho o que é sequências recursivas e não recursivas. As sequências conhecidas como recursivas são aquelas em que os seus termos podem ser obtidos a partir dos termos anteriores. Paramos aqui para a gente discutir um pouquinho. O que é termo? Vocês já ouviram falar no termo? Vocês lembram do que é termo na matemática? Sejam sinceros, não? Então tá, vamos explicar o que é termo. Eu vou fazer uma sequência de números aqui, ó. Quer ver? Número da chamada. Número 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai continuando, não é? Esse daqui é o primeiro termo. Quem está dentro do primeiro termo? 1. Esse aqui é o segundo termo. Quem está dentro do segundo termo? 2. Esse aqui é o terceiro termo. Quem está dentro do terceiro termo? Aqui está muito fácil, né? O mesmo termo é o mesmo número que está lá dentro. Então, eu vou fazer uma outra sequência aqui, ó. Quer ver? 1, 4, 7. Não, calma aí, deixa eu pensar aqui. 10 e assim continua. Esse daqui, que termo que é esse? O primeiro termo. Quem está dentro do primeiro termo? O 1. Que termo é esse daqui? Segundo. Muito bom, João. É isso mesmo. Segundo. O termo a gente fala sempre na ordem de posição. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Quem está dentro do segundo termo? O 4. Estão entendendo? O 4 que está lá dentro. Que termo é esse daqui? O terceiro. Como que o João descobriu? É só olhar aqui embaixo, ó. Primeiro, segundo, terceiro. Quem está dentro do terceiro termo? O 7. Muito bem. E esse termo? Que termo é esse? O quarto termo. Muito bem, é o quarto termo. Quem está dentro do quarto termo? O 10. Muito bom. Agora eu venho uma pergunta aqui. Essa sequência, ela é recursiva? Bom, o que é recursiva mesmo? São aquelas que os seus termos podem ser obtidos. Como assim obtidos? É quando eles são gerados, quando eles são calculados a partir dos termos anteriores. Então presta atenção. Para chegar no segundo termo, quem é o termo anterior a ele? É o de trás aqui, né? Qual é o número que está lá dentro? 1. O que eu faço com o número 1 para ele virar 4? Só um minutinho. Então aqui, o que aconteceu com 1 para ele virar 4? Multiplicar ele por 3. Multiplicar 1 vezes 3 dá 3. Não é multiplicar, é outra coisa. Mais 4. Isso, mais 3. Juntando as duas respostas, é isso. Então veja bem, se eu pegar o anterior e somar mais 3, olha lá, 1 mais 3 dá 4. Então eu peguei o de trás e somei mais 3, deu 4. Aí eu pego agora para gerar o próximo. Pego o anterior. Quem é o anterior? 4. Mais 3. 7.
7. 7 com mais 3. 10. Isso aqui é sequência recursiva. Ele pega o de trás como recurso e soma com alguém para gerar o próximo. Tá? Isso é um exemplo de sequência recursiva. Vamos continuar lendo agora. Tá? O João ali também respondeu mais 3, o que está online, o João Pereira. Olha lá. Enquanto as sequências não recursivas são formadas por termos que não precisamos de um termo anterior para identificar o seguinte. Observe a seguinte sequência não recursiva. Ele vai dar um exemplo. Mas deixa eu dar um exemplo aqui antes para vocês. Por exemplo, Cauã, qual é a sua idade? 14. João? 14. Vitor? 13. Carla? 13. Maria? 13. Diego? 14. Professor Ricardo? 40. Essa sequência é recursiva? Ela é recursiva? Para eu gerar esse 14 aqui, dependeu do de trás? O João Pedro aqui Pereira está falando que não. Para gerar esse 14 aqui, dependeu do recurso do de trás aqui? Não. Mas o professor perguntou um atrás do outro, mas não dependeu da idade do Cauã para ter a idade do João Pedro. Não precisou, né? Então isso aqui não é sequência recursiva. É uma sequência de dados normal. Nem está em ordem crescente aqui. Foi uma sequência normal. Olha um outro exemplo aqui, ó. Esse aqui que confunde muitas pessoas. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. Quer ver? 3, 6, 9, 12, 15. Ela é recursiva ou não? É? Não? Ela gera bastante confusão. E você, João Pedro Pereira, que está na internet aí, ela é recursiva ou não? Não. Você acha que não também, Diego? Maria Clara, você acha que sim ou acha que não? Não sabe? Acho que sim? Então, vou falar um negócio para vocês. Se você analisar dessa maneira aqui, ó, que você pega o de trás e multiplica por 2. Se pega o de trás e multiplica por 2, você vai falar que ela é recursiva. Porém, eu consigo achar qualquer termo sem precisar usar o de trás? Por exemplo, qual vai ser o 10º termo? Eu vou ter que achar até o 9º termo para poder achar o 10º, não é verdade? Só que eu sei que aqui são tudo múltiplos de 3. Então aqui foi 3 vezes 1, aqui foi 3 vezes 2, aqui foi 3 vezes 3, aqui foi 3 vezes 4, aqui foi 3 vezes 5. Então para achar o 10º termo, é só fazer 10 vezes 3, vai dar 30. Eu não precisei achar o 9º. Então ela não é recursiva. Então é confuso. Não fiquem com cabeça quente e falar assim, nossa, errei feio. Não, vocês não erraram feio. Porque eu particularmente falo bem assim, se for para levar em consideração assim, qualquer sequência eu consigo transformar, desde que não seja igualzinha àquela da idade ali. Essa outra sequência aqui, por exemplo, eu consigo transformar numa fórmula que ela deixa de ser recursiva. Por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer uma fórmula aqui, ó. Essa aqui ela é recursiva, tá vendo? Ela é recursiva. Para eu achar o 10º termo, eu vou precisar achar o 9º, não é verdade? Só que se eu pegar e fizer isso aqui, ó, a n é igual, certo? n menos 1 vezes 3 mais 1, que é o primeiro termo. Depois eu explico para vocês o que eu estou fazendo aqui, ó. n menos 1 quer dizer que eu estou tirando 1 para pegar o anterior. Multiplicando por 3 quer dizer que está subindo 3 em 3. E o mais 1 é o primeiro termo. Então quando eu faço aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Quantos que dá 3 vezes n? Dá 3n. 3 vezes menos 1 dá menos 3 com mais 1. 3n menos 3 com mais 1. Se devia 3
foi lá e pagou 1. Quanto você ficou devendo? 2. 2. Então fica devendo 2. Aí pronto, gerei uma fórmula que eu não preciso achar mais nenhuma posição para achar o 10º termo. Só trocar o n por 10. Quer ver? Vou trocar o n por 10. 3 vezes 10 menos 2. 3 vezes 10 dá 30. 30 menos 2 dá 28. Será que vai ser 28 mesmo o 10º termo? Vamos continuar aqui só para ver se ia ser isso. 5º termo. 10 mais 3, 13. 6º termo. 13 mais 3, 16. Muito bom. Isso mesmo, Vitor. Ajuda eu. 7º termo. 16 mais 3, 19. 8º termo. 19 mais 3, 22. 9º termo. 25. 10º termo. 28. Olha, a mesma resposta. Então não é mais recursiva? Ela é recursiva. Então por isso que eu falo, é muito confuso qual é recursivo e qual não é. Mas se você consegue resolver com multiplicação só pela posição do seu termo, ela deixa de ser recursiva, tá bom? Agora nós vamos praticar um pouco fazendo os exercícios, vai ficar mais fácil da gente memorizar, entender, tá bom? Vamos lá. Aqui ainda está um exemplo. Ó, observe a sequência não recursiva. Estranho, ele fala que já é não recursiva, é isso? 4, 16. É isso que está escrito na apostila de vocês? É. Observe a sequência, a seguinte sequência não recursiva. Ela não é recursiva mesmo. Ela não é recursiva. Por que ela não é recursiva? Vamos ver a pergunta? Ela explica aqui, ó. Observa-se que nessa sequência temos múltiplos de 8. Logo, não é necessário saber o valor do termo antecedente. O que é antecedente? O de trás, o anterior. Não preciso saber o anterior, tá? Para identificar o próximo. É possível, nesses casos, obter o valor de um termo apenas com a sua posição. Por exemplo, aqui, ó. Olha bem aqui. Nesse daqui, cadê? Tá aqui, ó. Nesse daqui, a posição é o primeiro. 8 vezes 1 dá quantos? Dá 8. 8. Agora esse aqui não é o segundo termo? 8 vezes 2 dá quantos? 16. Aí, viu? Esse aqui não é o terceiro termo? 8 vezes 3 dá quantos? 24. Pronto. Esse aqui não é o quarto termo? 8 vezes 4 dá quantos? 32. Isso aqui não é o quinto termo? 8 vezes 5? 40. E aí ele vem aqui e fala assim, ó. É possível obter o valor de um termo apenas com a posição. Ó, o termo da oitava posição. 8 vezes a oitava posição. Quantos que dá 8 vezes 8? 8 vezes 8. Tá aqui, ó. 64. Agora eu quero descobrir o termo da 29ª posição. É só fazer 8 vezes 29. Será que dá 232 mesmo? Vamos montar. 29 vezes 8. 8 vezes 9. Tá bota o 9 na mão. Vocês já fizeram alguma vez ou não? 8 vezes 9, Ó. 72. Isso. Você abaixa o seu oitavo dedo. Quantos dedos ficaram para o lado esquerdo da sua mão? 7. E quantos ficaram para cá? 2. 72. Aí o 2 fica embaixo e o 7 sobe. Só do 9 que dá para fazer assim, viu? 8 vezes 2. 16. Com 7 que subiu, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então 270. Opa, falei errado. 23, né, João? Eu que viajei aqui na maionese. 23. 232. Tá certinho ali então. Agora observe a seguinte sequência recursiva. Agora é recursiva. 11, 17, 23, 29, 35. De quantos em quantos está subindo? Aumentando.
De 11 para 17 subiu quantos? Aumentou quantos? 6. 6. Olha lá, o primeiro termo é 11. Muito bem, João Pedro Pereira, é isso mesmo. No primeiro termo tem 11, no segundo termo pegou 11, somou mais 6, foi para 17. Muito bem, João Pedro Almeida, né? Trabalha ter 2 João Pedro na sala, né? E os 2 participam bem, graças a Deus, então, que bom. E aqui, terceiro termo, pegou o termo anterior, que era 17, trouxe ele aqui, somou com mais 6 e 23, está aqui. Pegou o termo anterior, que é 23, para fazer o quarto termo, somou com mais 6 e deu 29. Pegou o termo anterior, que é 29, para fazer o quinto termo, somou com mais 6 e deu 35. E se eu fosse continuar, pegou o termo anterior, que é o 35, somou com mais 6 e deu 41. Certo? Tudo isso foi a explicação. Agora vai vir o exercício. Página 98. Compreendeu? Agora é a sua vez. Identifique as sequências a seguir. São recursivas ou não recursivas. Então é só para falar se ela é recursiva ou não recursiva. Se ela for recursiva, você vai explicar o porquê que ela é recursiva, de quanto em quanto ela está subindo. Se ela não for recursiva, se explica o porquê que ela não é recursiva. Ah, porque ela é múltiplas, ou porque ela não faz parte de uma sequência que tem alguma regra, tá? É do A até qual letra que tem aí na apostila? G. Cadê a apostila, Diego? Até o G? Vou apertar pausa na gravação aqui e vou dar 6 minutos para vocês tentarem fazer, tá bom? Não, um pouquinho mais. Vou apertar pausa. Quem está pelo YouTube assistindo, não é? Depois? Beleza, então. João Pedro pediu 10 minutinhos. Então, depois, quem está no YouTube, aperte pause também e depois solte o pause para ver se acertou ou não. Da A até a G. Eu vou contar a resposta, pô. Olha lá, o João Pedro vai contar a resposta depois. Continuando então, vamos lá. Vocês acham que essa aqui é recursiva, sim ou não? É. Ela depende do anterior? Não. Então é não recursiva, né? Eu falei? Ela é não recursiva porque elas são múltiplos de 4. Muito bem. Primeiro, a primeira posição aqui, ó, são as posições, né? Vamos colocar as posições, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. E se eu multiplicar todo mundo por 4, olha lá, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Perfeito, já é isso mesmo. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 24. Então, perfeito. Então a resposta correta aqui é não é recursiva. Por que ela não é recursiva? Pois nessa sequência os termos são múltiplos de 4. Logo, não é necessário saber o termo antecedente, ou seja, termo anterior, para identificar o próximo. Olha lá. 4 vezes o primeiro termo dá 4. 4 vezes o segundo termo dá 8. 4 vezes o terceiro termo dá 12. 4 vezes o quarto termo dá 16. 4 vezes o quinto termo dá 20. 4 vezes o sexto termo dá 24. E assim por diante. Letra B. 19, 23, 27, 31, 35, 39. Ela é recursiva ou não recursiva? Recursiva, né? Porque, será que são tudo múltiplos de 19? 1 vezes 19 dá 19. 2 vezes 19 dá 38. Ah, não, era 23, então não podia ser múltiplos, né? Ah, para 19 e para chegar a 23 eu somo quantos? 4. 23 com mais 4? 27, né? 27 com mais 4? 31. 31 com mais 4? 35. 35 mais 4? 39. Então, mataram a charada aí, ó. É recursiva, pois nessa sequência, para calcular o termo
o valor de qualquer termo, soma-se 4 ao termo anterior. Veja, começa com 19, depois 19 mais 4 dá 23. Para achar o próximo, 23 com mais 4, 27. Para achar o próximo, 27 com mais 4, 31. Para achar o próximo, 31 com mais 4, 35. Para achar o próximo, 35 com mais 4, 37. Opa, errei ali. 39. Digitei errado aqui. 39. Próximo. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. É uma sequência recursiva? Sim ou não? Essa era mais difícil, hein? Lembrando, esse é o meu primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo. E aí, é recursiva? Ela é recursiva? Sim ou não? Ela depende do anterior? Sim. Olha a resposta. Tchan, 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 tchan. Não é recursiva. Por que ela não é recursiva? Pois ela trata-se dos números pares. Aí a sequência dos números pares. Tem aluno que vai falar: nossa, professor, mas 0 é par? 0 é par, sim ou não? É. Tem gente que vai falar: mas 0 eu não consigo formar parzinho. Os zeros são todos os números, os pares são todos os números que é divisível por 2, que não dá resto. E se você pegar o 0 e dividir por 2, vai dar resto 0. Então, são uma sequência de números pares, né? Logo, para encontrar um termo dessa sequência, basta saber a posição do número que você quer procurar. Então, ela não é sequencial, ela não é uma... fugiu o nome, não é recursiva, tá bom? Próxima, D. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ela é recursiva ou não é recursiva? É. Vocês acham que é ou não é? Vamos ver. É, então tá. Do 2 para virar 3, o que aconteceu com ele? Somou mais 1? Então tem que somar mais 1 em todos. 3 mais 1, opa, tinha que ser 4. Então não é recursivo. Porque a regra tem que ser igual a todos. Por que ela não é recursiva? Essa é uma sequência que ela é muito famosa na matemática. Vocês conhecem esses números? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19? Não? Ela é a sequência dos números primos. Já ouviram falar dos números primos? Os números primos são números que são divisíveis somente por ele mesmo e somente pelo número 1, tá? Ele é divisível somente por dois números diferentes, por ele mesmo e por 1. Por isso que o número 1 não é primo, porque o número 1 vai ser divisível por um número só. 1 e 1. 1 e 1 é o mesmo número. Agora o 2 é divisível somente por 2 e por 1. O 3 é divisível somente por 3 e por 1. O 4 já não é primo, porque o 4 é divisível por 4, por 2 e por 1. Tá? Outro momento a gente vai estudar um pouco mais sobre os primos. Hoje eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela que tem todos os números primos de 1 até 100. Vamos lá. Então ele não é recursivo, porque ele é formado por uma sequência de números primos. Olha lá. Não é recursiva, pois trata-se dos números primos. Logo, não apresenta qualquer padrão ou regularidade aparente. Não tem um cálculo para você gerar os números primos. Os números primos você tem que testá-los, né? O 15 é primo. Você vai dividir lá o 15 por 15, por 5, por 3 e por 1. Dividiu por muita gente, então ele não é primo. Ele só é primo quando ele é divisível por ele e por 1 só. E por mais nenhum outro número. Próximo. Vira a página. Não, vira a página não, a mesma página. Letra E.
esse daqui. Ai, professor do céu. Entrou fração, complicou meu coração. Ó, rimou? Não rimou nada, né? Ficou sem graça. O João Pedro tá respondendo lá, nem vi. Ah, o João Pedro tá respondendo, sim. Deixei o celular carregando, João Pedro. Tá um pouco mais longe do celular, mas eu já vi. Eu já vi que você já fez e acertou. Números primos mesmo, tá certo. A letra E. Vocês acham que isso aqui é uma sequência recursiva? Sim ou não? Professor, eu não sei, porque o número de baixo são todos vezes 3. Agora de cima não sei. Perfeito. Você percebeu que ele sempre está multiplicando o de baixo por vezes 3? Então, perfeito. Ó, você vai matar charada aqui, Carla. Ó, 1/3. Você percebeu que ele pegou o anterior e multiplicou por 3. E o de cima, ele multiplicou por quem? Para que dê o 1. Porque ó, ele multiplicou por 3, deu 9. E o de cima, ele multiplicou por quem? Para que dê 1. 1 vezes quem que vai dar 1? 1. Então, ó, reparou que ele pegou o anterior e multiplicou vezes 1/3. E deu 1/9. Vamos multiplicar por 1/3 de novo para ver? Ó, multiplicou por 1/3. 1 vezes 1 dá 1. 9 vezes 3 dá? 27. Viu? Você já descobriu por quantos que ele está multiplicando. Então, Carla, o que você descobriu é o seguinte. Se descobriu que ele não é recursivo. Por quê? Porque ele está pegando ó, a posição... Não, calma aí. Agora fiquei confuso aqui. É recursivo assim. Ele está pegando o anterior e está multiplicando por 1/3. Eu poderia falar também que ele está pegando o anterior e está dividindo por 3. Mas como assim, professor, que ele está dividindo por 3? Preste bastante atenção aqui nisso aqui agora. 1/3 dividido por 3. Como eu faço para dividir uma fração por 3? Você faz isso daqui, ó. O 3 não é 3 inteiros. Quando você tem uma fração dividido por outra fração, você pega a fração da frente e mantém do jeito que está. Vai trocar o sinal de divisão por multiplicação. E a segunda fração você vai inverter. Vai colocar quem está em cima para baixo, quem está embaixo para cima. Como que fica aqui? Aqui está 3 sobre 1. Vai inverter. O 1 que está embaixo vai para cima. O 3 que está em cima vem para baixo. Aí se multiplica. 1 vezes 3. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Dá na mesma. Então se eu falar, vou multiplicar por 1/3 e vou dividir por 3, é a mesma coisa. Tá bom? Vocês vão praticar bastante isso no ensino médio também. Mas não é o momento de vocês ficarem confusos agora. Então a resposta aqui é isso mesmo. Ela é recursiva. Pois ela não pega o número do termo. Ela pega o termo anterior, né? E multiplica por 1/3. Vejam aqui para vocês verem. O primeiro termo é 1/3, certo? Aí o segundo termo, pegou 1/3, multiplicou. 1 vezes 1, deu 1. 3 vezes 3, deu 9. Aí o próximo termo, pegou o termo anterior e multiplicou por 1/3. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 3, 27. O próximo termo, pegou o termo anterior e multiplicou por 1/3. 1 vezes 1, 1. 27 vezes 3, 81. Pegou o termo anterior e multiplicou por 1/3. 1 vezes 1, 1. 81 vezes 3, 243. Certo? Próximo. A letra F. Vocês acham que é recursiva? Sim ou não? Não. Não. Muito bem. Não é recursiva. Ela é uma sequência de múltiplos. Múltiplos de quem? 20. Perfeito. Muito bom, João Pedro. Ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. 20 vezes 5, 100. Então é isso mesmo a resposta. Ela não é recursiva, pois trata-se de uma sequência
de múltiplos de 20. Logo, não é necessário saber o valor do termo anterior ou antecedente para indicar o próximo. Veja, 20 vezes 1 dá 20, 20 vezes 2 dá 40, 20 vezes 3 dá 60, 20 vezes 4 dá 80, 20 vezes 5 dá 100 e assim por diante. Se eu quisesse descobrir qual é o 10º termo, 20 vezes 10, 200. 10º termo vai ser o número 200. Próxima pergunta, essa daqui. G, menos 16, menos 4, menos 1, menos 1 quarto, menos 1 16avos. Vocês acham que é recursiva ou não é recursiva? Confundiu, né? Entra a fração, confunde a gente, né? E ainda com número negativo, né? Esse eu vou ajudar vocês. Menos 16, para ele chegar a menos 4, foi dividido. Foi dividido por quantos? 4. Por 4. Então ele pegou o anterior e dividiu por 4. Menos 4 dividiu por 4 deu menos 1. Continuou sendo negativo. Menos 1 dividiu por 4 deu menos 1 quarto. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês? Ó, menos 1 quarto. Vou dividir por 4. Não dá para dividir uma fração, né? O que se faz? Se troca o sinal da divisão por multiplicação. Fica menos 1 quarto. Trocou o sinal da divisão por multiplicação. Inverte. Quem está embaixo vai para cima. Quem está em cima vem para baixo. Então vai ficar o 1 para cima e o 4 para baixo. E multiplico de cima vezes de cima e o de baixo vezes de baixo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. 4 vezes 4 dá 16. Deu menos 1 16avos? Deu. Então é isso mesmo. Então ela é recursiva, porque ela pega o anterior e divide por 4. Então ela é recursiva, pois nessa sequência, para calcular o valor, qualquer termo, ela divide o termo anterior por 4. Próximo. É 10 vezes? Acabou, né? Agora é o próximo exercício, acho que é o 2 agora. Página 99. Exercício 2. Observe a sequência numérica. 12, 24, 36, 48 e 60. E assim continua. Ela trata-se de uma sequência recursiva ou não recursiva? 12, 24, 36, 48 e 60. Ela é recursiva ou não recursiva? Não recursiva. Não recursiva. Por que ela é não recursiva? Porque ela é múltiplas. Múltiplos de 12. Múltiplos de 12. Perfeito. Ó, trata-se de uma sequência não recursiva, pois nessa sequência os termos são múltiplos de 12. Logo, não é necessário saber o termo antecedente, ou seja, o anterior, para identificar o próximo. Veja, por exemplo, ali, 12 vezes 1 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 12 vezes 3 dá 36, 12 vezes 4 dá 48 e 12 vezes 5 dá 60. B. Qual a regularidade presente nessa sequência? É possível identificar os próximos termos nela? Justifique a sua resposta. Bom, a regularidade a gente já percebeu aqui. É sempre multiplicado o termo por 12. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Como eu vou identificar o 10º termo? Eu faço 12 vezes quem? 12 vezes 10. Perfeito. E se eu quiser identificar o termo número 100? 12 vezes 100. E se eu quiser descobrir o termo número 50? 12 vezes 50. Muito bom. E para descobrir qualquer termo, vamos chamar esse qualquer termo de N. Fica como? 12 vezes N. Perfeito. Essa é a fórmula geral. 12 vezes N. Aí se um aluno falar, eu quero achar o 20º, se troca o N por 20. Quero achar o 23º, troca o N por
23. É isso aí mesmo, João Pedro. Olha lá. Como já foi respondido na atividade acima, basta multiplicarmos o número da posição do termo por 12. Então, podemos generalizar a posição do termo pela variável n. Nós já estudamos em aulas anteriores que uma posição, um número que vai ficar mudando, que é o caso da variável n. A lei de formação, que a gente também chama de fórmula, fica assim, ó, 12 vezes o n, onde o n é a posição do termo que eu estiver procurando. Se num concurso perguntar lá, qual vai ser a posição, qual vai ser o termo número 1000? Eu troco o n por 1000, 12 vezes 1000, eu vou achar a resposta. C. Qual é o 12º termo dessa sequência? E o 20º? Opa, eu já tenho a fórmula, né? Então vamos lá, vou procurar aqui, quer ver? Cadê minha caneta? 12 vezes n. Quem eu estou procurando agora no lugar do n? 12. Então eu troco esse n por 12. Fica 12 vezes 12 é igual. Alguém sabe de cabeça quanto que é 12 vezes 12? Se não, monta a continha. 12 vezes 12. Então lá, vou fazendo aqui enquanto se faz de cabeça aí, João. 2 vezes 2 dá? 144. É isso mesmo, parabéns. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Soma. 1 vezes 2 dá 2, 1 vezes 1 dá 1. 4 com mais nada, 4. 2 com mais 2, 4. 1 com mais nada, 1. Então, o 12º termo dessa sequência vai ser 144. E o 20º? Eu vou trocar o n por quem agora? Pelo 20. Pelo 20. Muito bem. Aqui é uma seta. Eu fiz um sinal de menos aqui, mas não é. É uma seta. Então, 12 vezes, troco o n por 20. Alguém consegue fazer de cabeça? Eu monto a conta aqui. 12 por 20? 12 vezes 20. Eu corto esse zero e ele vem parar aqui embaixo. 2 vezes 2. Isso, Carla. Muito bem. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, o 20º termo vai ter 240 no lugar dele lá no termo. Certo? Subindo a resposta com a letra bonitinha aí, ó. Olha lá. 144 e 240. Próximo. Agora complicou, hein? Olha o que ele pergunta aqui, ó. O termo cujo valor é 300 estará em qual posição? E o termo 360? Ah, tive uma ideia. Vou ficar chutando um monte de valor até achar ele. Não, vai dar muito trabalho. Já pensou se eu estou fazendo um concurso? A hora que eu achar a resposta, acabou o tempo do concurso, né? Então tem um jeito mais fácil aqui, ó. Olhe bem. Eu vou fazer o primeiro, vocês fazem o outro, tá bom? Eu aperto o pause aqui para vocês fazerem. Olha aqui. A fórmula não é isso aqui? 12 vezes n para achar qualquer termo. Ah, mas eles já acharam o resultado. Qual é o resultado? 300. 3.600. Não, então, calma aí, ó. Eles querem assim, ó. 12 vezes o n, que vai dar 300. Então a pergunta é: quem é o número aqui que multiplicado por 12 vai dar 300? Você vai fazer isso aqui, ó. N é igual 300, o 12 que está multiplicando vai para o outro lado. Quem é o contrário da multiplicação? Dividir. Então você vai fazer 300 dividido por 12. Daí você acha o valor do n. Quer ver? 300 dividido por 12. Vou pegar as duas primeiras casinhas. Quem vezes 12 dá próximo do 300? Ah, é o 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. 30 que tira 4, vamos fazer bem certinho. 0 dá para tirar 4? Não, empresta do vizinho. 10 que tira 4, 6. 2 que tira 2, 0. Abaixo 0. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 12 dá próximo do 60? É o 5, né? 5 vezes 12 dá 60. Ah, então
o n é igual a 5. Então quer dizer que 12 vezes o 5 vai dar 300. Então qual é... Opa, desculpe, 25. Então qual é a posição que vai dar 300? 25. Achem agora o 360. Do mesmo jeitinho que eu fiz ali. Vou apertar pausa aqui na gravação. Continuando. A Carla chegou numa resposta aqui. Vamos ver se... Deu também? Carla e o João Pedro chegaram numa resposta aqui. Vamos ver se a gente chega na mesma. 12 vezes n é igual a 360. Quem é o n que multiplicar por 12 que dá 360? Então vamos fazer 360. Esse 12 que está multiplicando vai passar para lá dividindo. Então ele estava aqui na frente e vem aqui dividindo. Então 360. Opa, 360. Que divide por 12. Aí vem aqui. Quem vezes 12 dá próximo de 36? É o 3. Muito bem. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 6 que tira 6, 0. 3 que tira 3, 0. Abaixou o 0. Se abaixou, tem que resolver. Na tabuada do 12. Quem vezes o 12 que dá 0? 12 vezes 1 passou. Vai dar 12. Então é o 0. 0 vezes 12 dá 0. 0 que tira 0, 0. Não tem mais ninguém para baixar. Acabou a conta. A resposta é 30. Então o valor do n, ou seja, da posição, vai ser o 30. Subindo a resposta de maneira bonitinha aqui, ó. Tá aqui. No número 300. 25º termo será o número 300. E do número 360, o 30º termo será o número 360. Tá bom? Próximo. Depois qualquer coisa eu volto, tá? Próximo. 3. Observe a seguinte sequência de figuras. Esse é complicadinho. É chatinho, na verdade. Não é complicado. Olha aqui, estão olhando essas figuras? Estranho o padrão delas, né? Vamos ver a pergunta dela? Que estranho, né? Mas vamos ver a pergunta. A quantidade de retângulos em cada figura forma uma sequência recursiva ou não recursiva? Justifique essa resposta. Não recursiva? Eu também acho que não. Mas antes de eu colocar, o que eu tive que fazer, João Pedro? Eu tive que vir aqui fazer colocar os números para eu poder ter certeza. Então eu vou fazer os números aqui. Primeira figura tem quantos retângulos? 2. Segunda figura? 3. Terceira? 5. Depois? 7. Depois? Mais fácil vocês contar na apostila de vocês aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Já conta o próximo para mim, por favor. 11, 13. Por que 13? Porque aumentou 2 aqui, né? Perfeito. 13. Perceberam? Opa, né? Já conhecemos essa sequência. É a sequência de quem? Dos números 2, 3, 5, 7, 11, 13. Primos. E os números primos é recursivo? Não. Então tá aí a explicação. Por que ele não é recursivo? Olhando os números de retângulos, percebemos que forma a seguinte sequência: 2, 3, 5, 7, 11, 13. E chegamos à conclusão que é uma sequência dos números primos, que não é recursivo, pois ele não apresenta regularidade nenhuma, né? Pois não apresenta padrão de regularidade, certo? B. Tem B. Vira a página. Página 100. B. Desenhe a 9ª figura dessa sequência. Daí você vai falar: é lasqueira, como que eu vou saber quem é o 9º número primo? Quantos números primos nós já achamos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem são os próximos números primos? Olha aqui, tá aqui a tabelinha. Eu trouxe uma tabela pra gente.
Todos os números amarelos ali são números primos. Então, ó, primeiro número primo. 2, 3 é o segundo. Terceiro é o quarto. 7 é o quarto. 11 é o quinto. 13 é o sexto. 17 é o sétimo. É? Calma aí, me perdi. Esse aqui é o sétimo. Oitavo e nono. Então agora eu vou desenhar aqui. Quer ver como eu sou rápido para desenhar? 1, 2, 3 e... Opa, não desenhei ainda. Qual é o nono número primo da sequência dos primos? 2, 3, 5, 7. 9 não é primo. 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ah, tá. Se algum dia perguntar para vocês, qual é o único número primo que é par? Só o 2. Não tem outro. É o único número primo que é par. Porque todos os outros números par é divisível por 2 também, daí ele deixa de ser primo. Vou desenhar rapidão, ó. Pum, pronto, desenhei. Depois... Na aula de tecnologia vocês desenham isso aqui, tá? Porque senão não vai dar tempo de a gente terminar essa atividade hoje. Próximo. C. A 12ª figura agora que não precisa desenhar. A 12ª figura dessa sequência será composta por quantos retângulos? É só descobrir qual é o número primo, a 12º número primo. Então o 23 é o nono, né? Vamos continuar olhando aqui. Nono. 10º número primo, 11º número primo, 12º número primo. Então quantos vai ter? 12º, 37 retângulos. Certo? E o 15ª figura vai ter quantas? Isso aqui é o 12º? Continuando. 13º, 14º. Isso, muito bem. 15º, 47º. Então o 15º termo vai ter 47 retângulos, porque ele vai ser o número 47, o número primo, né? Subindo aqui a resposta, então, olha lá. Qual será o 12º número primo da sequência? Vai ser o 37. Logo, a 12ª figura terá 37 retângulos. Qual é o 15º número primo da sequência dos primos? É o 47. Logo, a 15ª figura terá 47 retângulos. Próximo exercício. D. A figura composta por 71 retângulos está em qual posição da sequência? Então nós vamos ter que procurar qual é a posição do termo, o N, qual vai ser o termo, né? Que vai ter 71 retângulos. 71 retângulos e a de 89 retângulos. Meu Deus, eu tenho que saber todos os números primos. De cabeça assim é difícil. Eu trouxe a tabela de novo, agora eu trouxe ela maior. Vamos contar? Vamos procurar primeiro quem é o 71. Então vamos lá. Lembrando, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. A hora que eu parar nele, vocês avisam. Quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo, nono termo. Cada termo é a figura, né? Nono termo, 10º termo, ou seja, 10ª figura, 11º termo, 12º termo, 13º termo, 14º termo, 15º termo, 16º termo, 17º termo, 18º termo, 19º termo, 20º termo. Parei? Cheguei, né? Os 71 retângulos vai estar no 20º termo, ou seja, vai ter quantos? Vai ser o 20º termo, vai ser a 20ª figura, né? Se eu for desenhar os 71 retângulos, vou ter que desenhar todas as 19 figuras antes, para daí desenhar a 20ª figura. Vai dar muito trabalho.
Continuando para achar qual vai ser o que vai ter 89. Se esse aqui é o 20º, 21º termo, 22º termo, 23º termo, 24º termo. Então 89 retângulos, qual que vai possuir? O 24ª posição, 24º termo, ou a 24ª figura, certo? Subindo a resposta lá, eu fiz ali, ó, assim fica mais bonitinho. Colocando todos os números menores que 100 em ordem, ele fica organizado assim. Esses são os números menores que 100, os números primos menores que 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97. A posição que terá 71 retângulos será a 20ª. E a que terá 89 retângulos será a 24ª. Vou apagar aqui o que eu fiz, vou apertar pause, só para vocês finalizarem o registro. E tem mais ainda? Mas é muito longo? Eu vou gravar isso aqui, depois eu mostro na tecnologia para vocês. Entre em silêncio, tá bom? Tudo bem. Antônio e Carla gostam muito de brincar com os números. Eles combinaram de construir cada um deles uma sequência numérica com uma regularidade. As sequências numéricas foram as seguintes: sequência de Antônio: 4, 11, 18, 25, 32. Sequência de Gabriela: menos 5, menos 10, menos 15 e menos 20. É correto afirmar que a sequência construída por Antônio não é recursiva. A sequência construída por Gabriela é recursiva. A sequência construída por Antônio é recursiva e a construída por Gabriela não é recursiva. Ambas as sequências são recursivas. Ambas as sequências são não recursivas. Explique a justificativa para a alternativa marcada. Então, qual é a correta aqui? Percebemos que a sequência de Antônio começa com o 4. Se fosse não recursiva, ela poderia ser múltiplas de 4, porque o primeiro termo seria 4 vezes 1, 4, mas daí aqui a segunda seria 8, porque 4 vezes 2 seria 8. Então ela não é não recursiva, então ela pode ser recursiva. Para de 4 passar para 8, de 4 ela passar para 11, ela teve a soma de quantos? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aumentou 7. 11 com mais 7 vai para 18. 18 com mais 7 vai para 25. 25 com mais 7 vai para 32. Então aqui ela é recursiva e está subindo de 7 em 7. No caso de Gabriela, ela aparentemente poderia ser recursiva subtraindo 5. Mas podemos perceber que ela é múltipla, né? Por que múltipla? Porque, ao você pegar o termo e multiplicar por menos 5, então lá, 1 menos 5 dá menos 5, 2 menos 5 dá menos 10, 3 menos 5 dá menos 15, 4 menos 5 dá menos 20. Então, no caso, a da Gabriela não é recursiva. Então, a correta aqui seria a letra B. A sequência construída por Antônio é recursiva. E a construída por Gabriela não é recursiva. Então, correta, letra B. A sequência de Antônio soma-se 7 ao anterior. E o de Gabriela
é uma sequência dos múltiplos de menos 5, bastando multiplicar a posição por menos 5. Então, a correta é a letra B. Então, tem mais 5. Agora é a sua vez. Construa uma sequência numérica ou figural não recursiva e, em seguida, explique qual a sua regularidade presente nela. Resposta pessoal. Eu fiz essa sequência. 1, 4, 9, 16, 25 e 36. Ela é não recursiva. Alguém já percebeu qual é a regra para ela não ser recursiva? Então, se vocês não perceberam, João Pedro está online ainda, João Pedro? Tá. Conseguiu perceber, João Pedro, por que ela é não recursiva? Eu peguei a posição do termo, olha aqui, posição do termo, quando ele era posição 1, o número era 1. Posição 2, o número era 4. Posição 3 era 9. Posição 4 era 16. Posição 5 era 25. Posição 6 era 36. Então, essa sequência de números são a sequência dos números dos quadrados perfeitos. Ou seja, pega a posição e multiplica por ele mesmo. Ou pega a posição e eleva ao quadrado. Então, fica 1 ao quadrado, ou 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. 5 vezes 5 dá 25. 6 vezes 6 dá 36. Então, resposta com a letra bonitinha aqui. Trata-se da sequência dos quadrados perfeitos. É uma sequência não recursiva. Basta multiplicar os números da posição do termo por ele mesmo. Em forma figural, ela fica assim. Olha aqui. Posição do termo 1, posição do termo 2, posição do termo 3, posição do termo 4 e assim infinitamente. E por aqui nós terminamos a gravação da aula de hoje. Turminha do 8º ano, por favor, para a aula de terça-feira que vem, por favor, já tentem resolver os exercícios das aulas 3 e 4, sequências não recursivas. Quem é o próximo termo? Exercício 1, 2 e 3, das páginas 101 até a página 104. Muito obrigado, até a próxima.